Então, a Gi vai fazer a apresentação e eu vou ficar responsável de dar uma olhada nas mensagens, se vocês quiserem mandar mensagens, né? Mas é claro, isso aqui é uma monitoria, não é uma apresentação, né, formal, assim. Se a gente estiver falando alguma coisa, vocês quiserem interromper ela no meio, não de forma brusca, né, mas quiserem perguntar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, tá? No mais, se sentirem mais confortáveis em colocar mensagem, né, eu vou dar uma lida, eu interrompo a Gi e dou a lida, ok? Então, Gi, é com você. Valeu, Marlon. Pessoal, o tema que a gente decidiu da monitoria de hoje foi isotermas, justamente por começou mesmo na quinta-feira passada, né, quando ela mostrou os tipos de isoterma, e aí até a aula de hoje, na terça e hoje também na quinta, a professora Vera, de alguma forma, foi continuando nesse assunto. Então, como algumas coisas podem ter ficado assim um pouco perdidas e tal, a gente resolveu, né, fazer essa monitoria só para falar das isotermas e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Então, é isso que o Marlon falou. A gente preparou essa apresentação para nortear, mas vocês tendo dúvidas podem interromper, que a gente vai tirando as dúvidas, né? Enfim, a gente vai seguindo, que o objetivo principal é tirar as dúvidas de vocês. Bom, daí, a gente já está em outubro, isso é um pouco preocupante. O ano parece que esse ano voou. Mas aí, então, vamos nos situar em relação ao que são essas isotermas de adsorção, né? A gente vai começar desde o começo mesmo para, enfim, chegar onde os pontos que podem estar com mais dúvidas. Então, essas isotermas a gente vai encontrar, então, esses gráficos, né? Tanto aí nos exercícios, como, né, como às vezes a professora passa vários exemplos, né, como também na pesquisa, para quem for dessas áreas, né, de fenômenos de catálise. E aí, então, as isotermas, elas são representadas por esses gráficos que, no eixo Y, a gente tem, né, o volume que foi adsorvido. Então, a gente tem aí um sólido e a gente tem um gás. Então, a gente tem o volume de gás que foi adsorvido por grama de um sólido. Então, a gente tem esse par, gás e sólido, que está sendo analisado. Então, tem um sólido e aí vai vendo quanto que está conseguindo ser adsorvido ou não. Então, o eixo Y vai ser a quantidade que é adsorvida sobre a massa de adsorvente. E aí, no eixo X, a gente tem a pressão relativa. Então, vai se aplicando aí, né, uma pressão, e aí, conforme vai aplicando a pressão, né, esse gás, uma parte desse gás, né, vai se adsorver no sólido. Então, o quanto que esse gás está dissolvendo vai ser representado aí nesse gráfico, né, das isotermas. Então, é isso que as isotermas nos dizem, o quanto, né, a partir de uma pressão, né, o quanto que está sendo adsorvido, né, de um gás em um sólido. Então, através disso, né, o que as isotermas, né, uma vez feito esse gráfico, né, feito o experimento, como é que o que esse gráfico pode indicar para a gente em termos de fenômenos? Essas isotermas que a gente está estudando, que vai ver os diferentes tipos, elas indicam fenômenos de fissorção. Então, por que é importante falar desse ponto aqui? Porque a gente estudou, né, fenômenos, aliás, vocês vão estudar nas próximas aulas, fenômeno, né, de quimisorção, então, né, uma dissorção química, que fica ali ligado por uma ligação química mesmo, mas nessas isotermas que a gente está trabalhando aqui, a gente está falando simplesmente de uma dissorção física, então são forças, né, muito mais fracas, né, então fácil mais fácil, né, adsorver e dessorver, porque são forças mais fracas, e aí você pode formar, então, poderia até ter colocado uma imagem aí, você pode formar tanto monocamada, também é um fenômeno de fissorção, formar uma camada só, que é adsorvida ali, como formar também multicamadas, se for possível, né, formar mais camadas ficam, né, adsorvidas, então, a próxima camada de gás fica dissolvida na primeira de gás, e assim vai. Agora, para que serve isso? Para que serve a gente adsorver, né, um gás num sólido? Isso é uma ferramenta para a gente poder caracterizar os sólidos porosos. Então, a caracterização, que a gente estava vendo na outra monitoria, né, várias formas de caracterizar, quem for chegando aí, coloca um oi no chat para
para a gente saber que vocês estão aí. Enfim, essa questão de caracterização dos sólidos, existem várias formas, e uma delas aqui é pelas isotermas. O que a gente consegue, quais, né, propriedades a gente consegue descobrir, né, fazendo as isotermas? A gente pode descobrir, por exemplo, a área específica de um catalisador. Então, vamos supor, eu tenho o catalisador lá, sintetizei ele todo e tal, gerou lá o pozinho. Bom, aí como é que eu vou saber a área específica desse catalisador? A isoterma de adsorção pode ajudar a gente nesse sentido, porque justamente vai ser feito esse experimento em que a gente vai ver o quanto de gás está sendo adsorvido. Se eu consigo saber o quanto de gás está sendo adsorvido, eu sei qual gás é, e eu sei quanto cada né, molécula de gás, né, ocupa de espaço ali, e eu sei quantas moléculas de gás foram adsorvidas, então eu vou conseguir calcular a área, né, específica, né, daquele catalisador. Então, essa é uma das coisas que a gente pode obter a partir das isotermas. Outra coisa é que a gente pode perceber também, a gente pode descobrir também se a amostra ela é porosa ou se ela não é porosa. E aí, isso daí vai ficar, mostrando os tipos de isotermas, isso vai ficar mais claro. Porque a gente vai conseguir observar se formou uma monocamada ou se formou multicamada. Se formou monocamada, por exemplo, eu sei que ele é poroso e provavelmente microporoso, porque só coube um. Mas a gente vai ver isso melhor nos próximos, quando a gente vê cada um dos tipos. E outro aspecto também é, beleza, ela é porosa, descobri que é porosa, mas ela é macroporosa, é microporosa, é mesoporosa, ou seja, qual é a dimensão, né, desse poro? É um poro maior ou um poro menor? A dimensão do poro a gente também pode obter através das isotermas de adsorção. Gi, Fala. Só uma pergunta. A formação de multicamada, ela ainda é um fenômeno de interface ou ela já é um fenômeno bulk? Não, é um fenômeno ainda que está na interface, principalmente se você analisar, por exemplo, num macroporo. Então, vai formar. No macroporo, eu tenho um espaço. Aí vai ser ruim que eu não estou conseguindo desenhar direito. Deixa eu ver se eu estou conseguindo. No macroporo, vamos supor aqui assim, né? Se eu vou conseguir formar uma monocamada, e aí a multicamada ainda está aqui, né? Ainda está na porosidade, né? Ainda está dentro do poro. Então, acho que a gente pode entender como um fenômeno ainda de interface, sim. Mas, embora que não é entre a interface sólido-gás, vai ser gás-gás. Entendi. Mas eu diria que a parte do capilar, né? Oi, não, não travou não, foi eu que estou pensando mesmo. Olha, eu acho que a condensação capilar a gente também pode considerar como interfacial. Aliás, deixa eu tentar ver aqui meu raciocínio. Eu diria que, no caso aqui das isotermas, a gente teria um fenômeno mais bulk, né, quando a gente tem uma área externa representativa. Então, se a gente tem poucos poros, e aí essa multicamada que é formada fora dos poros, aí a gente vai um fenômeno que está indo mais para o bulk, né, vai formar multicamada infinitamente, até conseguir. Lucas ou Marlon quer falar alguma coisa sobre isso? Eu diria que a de condensação capilar é interfacial, mas não sei se essa é uma interpretação errada. Eu acredito que sim, porque eu acho que a continuidade desse fenômeno de condensação capilar é que dá origem a uma nova fase, e aí viraria um fenômeno bulk, mas eu acho que o fenômeno de condensação capilar, ainda mais que ele está associado a raios de poro menores, né, eu acho que ainda é um fenômeno de interface, e aí conforme esse fenômeno vai prosseguindo, né, vai formando multicamada, aí dá origem a uma nova fase, né, você começa a conseguir distinguir uma nova fase ali no poro. Eu acho que faz sentido essa interpretação, porque embora não seja ainda, não esteja na mesma, né, não esteja tendo a relação entre a interface gás sólido, ainda é uma interface gás-gás que está dentro de um espaço ali tão pequeno que a gente está olhando que a interface, né, a relação área-volume também importa ali, então essa visão de interface pode ser interessante também nesse fenômeno. Eu acho que também essa questão da multicamada, né,
tem um ponto onde ainda, assim, são poucas camadas moleculares e tem um ponto onde você já tem um volume suficiente para construir uma nova fase, né? Então, é um processo gradativo, né? Verdade. Eu devia ter trazido a foto, só que agora provavelmente não vou achar, né? A foto que a Vera trouxe pra gente ai, meu Deus, no ano passado, né? Assim, mostrando as multicamadas se formando. Mas, Matheus, a gente conseguiu tirar a dúvida? Acho que sim, acho que sim. Então, meio que vai depender do tamanho do poro, né? Para ver se vai formar uma nova fase ou não, né? Para definir se a condensação ela é um fenômeno Book ou interfacial. Olha, eu acho que sim, mas eu acho que a maioria dos poros que a gente vai tratar é pequeno o suficiente para estar na interface. Entendi. Para a gente encarar como algo de interface. Tá, beleza. Eu acho que na formação de multicamada fora de poro, que aí a gente pode, aí percebendo que vai formar uma outra fase, aí a gente analisa como Book. Esse tipo de interação eu não consigo visualizar tão bem, assim, como formaria uma nova fase fora do poro, sabe? Isso eu no poro, eu acho no poro um pouco mais complicado mesmo. Essa nova fase seria acho que fora do poro. Então, eu não consigo... É porque, assim, como a Ellen trouxe algumas ilustrações e vídeo, né, da condensação capilar acontecendo e tal, na minha mente é mais fácil de imaginar essa condensação capilar acontecendo dentro do poro. Eu não consegui visualizar como seria a formação dessa fase bulk fora do poro, entendeu? Não, então, a condensação capilar realmente é dentro do poro. Essa formação de fase do bulk, que o Lucas estava falando, seria, acho que ele estava se referindo a uma formação de multicamada fora do poro. Porque isso também é uma coisa, talvez isso fique mais fácil de enxergar nas isotermas aqui que eu vou mostrar. Mas em alguns... perdão. Quando a gente está tratando só de multicamadas, que é essa condensação capilar agora, aí sim que pode ter essa questão de formar outra fase. Acho que dentro do poro não faz sentido falar disso. Lucas. Eu acho que pode até ser dentro do poro, se você tiver um macroporo, assim, um poro que tem uma dimensão suficiente, talvez, para que as multicamadas formem uma nova fase, né? Mas eu acho que vai depender um pouco disso, né? Do tamanho do poro, Então, assim, é meio difícil assim, fazer uma definição, né? Mas, em algum ponto, essas multicamadas, elas viram uma fase distinta, né? Aí eu falei bulk no sentido, assim, de que essas moléculas adsorvidas é que vão virar uma nova fase, né? Sim. Valeu, gente. Obrigado. Bom, daí, então, essas isotermas, elas ajudam a gente, então, elas são uma ferramenta, né, para a gente determinar a área específica desse sólido, né, através de quanto de gás foi adsorvido, a gente consegue saber qual é a área específica desse sólido. Saber se a amostra é porosa e o diâmetro, né, o tamanho de poro que está envolvido. Então, aí, dando um exemplo, é o seguinte, na pesquisa, como é que a gente vai estudar aí a adsorção? Então, a gente vai fazer um experimento como esse, né? E aí, nesse quadradinho em verde, é o que a gente obteve lá. A gente pediu lá no NUCAT para fazer a isoterma, e aí, esse foi o gráfico obtido. De volume de adsorvente, né? De volume adsorvido, perdão, pela pressão relativa. Daí a gente vai olhar para o nosso gráfico, né, para os pontos obtidos, e a gente vai falar assim, cara, o que isso daí quer dizer? Será que isso já se encaixa em alguma coisa que já foi estudada na literatura, que já é conhecida, que a gente já sabe o que pode acontecer ali? Então, é para isso que servem os 6 tipos de isoterma, para a gente olhar para o nosso gráfico que a gente obteve experimentalmente, falar assim, beleza, que fenômenos estão acontecendo aqui? De repente, será que isso é parecido com a do tipo 1, a do tipo 2, enfim, algum tipo que já tenha sido estudado? Então, é para isso, assim, esse eu diria, assim, estou afirmando, né, agora, eu acho que é muito forte, mas acho que esse é um dos principais, a principal ferramenta que a gente consegue utilizar, né, então, em relação a esses modelos, né, tipos de isoterma.
Então, por exemplo, olhando para essa isoterma aí obtida, a gente, comparando aí com os tipos, a gente vê que ela é mais parecida com a do tipo 1, certo? Então, tá aparecendo ali com a do tipo 1, o formato, então vou pensar em alguma coisa, então vou pensar nesse sentido. Aí a gente vai falar de cada um desses tipos e ver o que significa ser tipo 1, o que significa ser tipo 2. E vale dizer também que, tipo assim, experimentalmente, né, quem fez aí laboratório de experimental, sabe que chega lá e dá umas coisas meio loucas, né, tipo, ai meu Deus, fica meio, sabe, esses tipos, eles são caixinhas, né, que, tipo, encaixar, né, naquele negócio, mas não necessariamente a gente vai obter perfeitamente um tipo 1, perfeitamente o tipo 2, às vezes a gente vai ficar olhando ali, será que é qual tipo isso aí? Enfim, então a gente tem que sempre exercer, né, esse olhar crítico do tipo, né, será que se encaixa ou não, e se encaixar, em qual deles? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente, para esse sentido que a gente usa esses tipos de isoterma, né? Então, quando a professora Vera fala, tipo, não é para decorar, não sei o quê, eu acho que é justamente nesse ponto, tipo, olha, vamos analisar o que a gente obteve. E aí, não precisa decorar, que tipo, o tipo 1 é assim, não sei o quê e tal. A gente precisa entender o que é esse tipo 1. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então, vamos lá para a isoterma tipo 1, né? A isoterma tipo 1, quando você vê um gráfico dela, você pode, né, que é esse gráfico assim, ela pode ser representativa de dois fenômenos, tanto da quimisorção quanto da fisisorção. Então, todas as outras isotermas, elas não vão representar a quimisorção, algum tipo de quimisorção, só essa daqui mesmo. Por quê? Porque para quimisorção, a gente tem que ter realmente a interação daquele sólido com aquele gás, e você só vai ter isso uma vez, quando você forma monocamada. Quando você vai para multicamada, já não é mais interação específica sólido-gás, já é gás-gás, né? Então, a quimisorção, ela vai ser sempre representada aí por uma isoterma nesse tipo. A questão a gente está analisando aqui, né, como eu falei lá no início, a gente está analisando fisisorção, a gente está analisando a dissorção física, né, de gás num sólido. Então, uma isoterma do tipo 1 que a gente está analisando aí, pensando em caracterizar, a gente está tratando aí de uma fisisorção, certo? Então, só para vocês saberem que ela pode representar, sim, uma quimisorção, o gráfico de uma quimisorção vai ser assim, vai ser parecido, né, desse tipo, mas esse gráfico pode indicar tanto um fenômeno de quimisorção, né, que tem uma reação, tanto o fenômeno de fisisorção, que as energias envolvidas, né, entalpia é bem menor. Gi, desculpa te interromper. Só uma curiosidade, que eu acho que nem é questão de dúvida de agora. No caso da quimisorção, mesmo o formato da curva sendo parecido, os fenômenos vão ser diferentes, né? Porque, exato. Então, você tem um sólido microporoso, e aí acaba acontecendo a dissorção, formação de monocamada, multicamada, tudo junto, né? E aí, no caso da quimisorção, já não vai ter nada disso. Isso. Nada. Isso, exatamente. Exatamente isso. Tenho nada a acrescentar. Aí, aliás, vou acrescentar com o resto do slide. Lucas, fala aí, então. Não, só ia comentar que uma vez eu lembro que eu acho que eu até perguntei na época que fiz a disciplina para a Vera se podia acontecer uma quimisorção e em cima acontecer uma fisisorção, né? Já que a quimisorção é o que você falou, né? Ela depende dessa interação gás-sólido, é específica, né? E a fisisorção é uma interação não específica. Então, se em cima depois poderia acontecer uma fisisorção. Mas provavelmente não, porque as condições são diferentes, né? Para acontecer a quimisorção e a fisisorção. Tem a questão da temperatura, né? Então, é improvável, né? Normalmente são fenômenos separados mesmo. Embora, como você disse, a curva possa ter o mesmo formato, né? Exatamente. Juliana e Lucas, o quê? Falaram tudo. Então, só complementando, porque, assim, só adicionando a informação, porque é exatamente isso que vocês falaram, o que vai diferenciar, eu olhar para essa isoterma e saber se é uma fisisorção ou uma quimisorção, ou seja, realmente ver quais são os fenômenos, é um fenômeno de fisi ou de quimisorção?
que são fenômenos diferentes, como a Juliana falou. Para eu saber, eu vou olhar vou ter que olhar além do gráfico, eu tenho que olhar para as condições do experimento. E isso é uma coisa que você vai ter, provavelmente, né? Na vida real, você vai saber qual é a condição antes de ver o gráfico. Então, quais são as condições, né, de uma fisisorção, por exemplo? A fisisorção, ela geralmente, né, ela acontece a temperaturas muito mais baixas que a quimisorção. Então, por exemplo, um dos gases que se utiliza muito para fazer a fisisorção, né, essa isoterma aí, e conhecer essas isotermas, é o nitrogênio a 77 Kelvin, né? Então, lá no IMA se faz muito isso, lá no Instituto de Macromoléculas, que fica perto do anexo ali da COP, ali você vê toda hora o pessoal passando com carrinho de nitrogênio, né? E aí, então, o nitrogênio é 77 Kelvin, então a gente está tendo aí uma condição de fisisorção, então as temperaturas são mais baixas, o ΔH também é muito mais baixo, a energia ali envolvida, porque se trata de uma fisisorção, as interações são fracas, e na quimisorção as interações fortes, né, o ΔH é bem maior. Então a temperatura também, que são envolvidas, geralmente é maior também. Então, são tantas condições, aí dei o exemplo de temperatura, mas diversas condições do experimento, e o par que está sendo analisado, adsorvente e adsorvato. Qual é o né, como o Lucas estava falando, essa questão de a quimisorção, ela é específica, né? O nitrogênio, pode acontecer a fisisorção em praticamente qualquer sólido, né? E aí vai acontecer uma fisisorção de uma maneira ou de outra, tem vários tipos, né? Como a gente está vendo aqui, esse é o tipo 1, mas pode acontecer de várias maneiras, mas eu me perdi, peraí. Assim, mas o nitrogênio, ele vai se adsorver, né, em qualquer sólido praticamente, o gás de nitrogênio. Agora, uma quimisorção é uma reação, então é específica, então certos elementos vão reagir, certos elementos não vão reagir, por questões, né, de interação entre eles mesmos. Então, tem essas diferenças entre fisisorção e quimisorção, e não vai ser pelo gráfico da isoterma que a gente vai perceber, mas sim pelas condições do experimento. Mas o importante é que a gente saiba aqui que não se trata de quimisorção, a gente está estudando agora a fisisorção. Bom, então vamos lá ver o que essa fisisorção nos diz, né? O que esse tipo 1 aqui está dizendo para a gente. Observa aqui, né, aí coloquei duas imagens, que nem está naquele, peguei as imagens aí daquele artigo da IUPAC, que, aliás, quem quiser, assim, aqui a gente está falando a monitoria, é falado, né, mais informal, quem quiser algo mais bonitinho, escrito, sobre as isotermas, está lá nesse artigo que a Vera passou para vocês, eu mandei para vocês lá no grupo. Bom, então, voltando, então, tem dois tipos aí do tipo 1, mas mais ou menos, continua sendo o tipo 1, mas um está com a inflexão, né, mais demorando para chegar, o outro mais rápido. Mas nos dois exemplos aqui de tipo 1, repara que, né, no nosso eixo X, a pressão relativa. Em pressões relativas baixas, né, relativamente baixas, a gente já tem muita coisa adsorvida, né, a gente tem muito gás adsorvido. Então, primeira coisa, nessa primeira região, né, a gente tem, então, que está crescendo, a gente tem, então, a formação da monocamada, né, se formou ali a monocamada e ali ficou. Então, foi aumentando a pressão, então, aí, observa aí depois, a gente vai aumentando a pressão e continua naquele patamar, não adsorve mais que aquilo. Isso é indicativo que você formou ali a monocamada. Certo? Então, não formou mais além, né, do que a monocamada. Você vai colocando mais pressão e continua naquilo ali, então indica que formou a monocamada. E além disso, o que indica, então, qual é a diferença entre a tipo 1A e a tipo 1B? Essa diferença, né, entre as duas, né, o quanto demora para chegar demora não, né, porque na noção de tempo, mas o quanto mais pressão que precisa, né, para chegar nesse patamar, né, máximo, nesse platô, isso indica para a gente, né, dá um indicativo do tamanho do poro. Então, em poros menores, eu vou formar mais rápido a monocamada. Em poros maiores, vou precisar, né, de mais pressão para realmente formar.
Aí, eu queria dizer para vocês mais um ponto importante sobre isso. Repara o seguinte, né? Impressões, então, no eixo X, né, próximo do eixo Y, né, próximo da origem, a gente vê aí a formação da monocamada. Depois a gente vê já a monocamada, no platô é a monocamada formada, e aí no final, repara que continuou ali, né, não sobe. O fato de não subir indica que não tem área externa representativa. Então, o principal aí da área específica desse sólido é a do poro. Por quê? Né? A que está dentro do poro. O que está fora do poro não está sendo importante, né? Por quê? Justamente porque não está subindo. Porque se fora do poro tivesse uma área ali importante, esse valor ele ia subir conforme eu aumentasse, né? A quantidade de gás adsorvido ia aumentar. Só que não está, com o aumento da pressão, né? Só que não está aumentando, o que indica para a gente que a área externa, então a área fora do poro, não é significativa nesse material. Vocês pegaram essa ideia? Acho que sim. Quando você diz que a área externa não é representativa, você quer dizer que a área externa é bem menor do que a área interna. Isso, que a área do poro é muito mais significativa. Exatamente. Tá, mas obrigado. Isso indica se o sólido é muito poroso ou pouco poroso? Ou exato. Esse poro, inclusive, indica que esse poro é microporoso. E que é muito poroso sendo microporoso. Tem muitos poros muito pequenos, de forma que ele rapidamente, com uma pequena pressão, ele já completa a monocamada. Isso só é possível no microporoso. Se fosse macroporoso, ia demorar. Demorar, que eu digo aqui, ia precisar de mais pressão. Eu estou com um vício ruim de tempo. Fala. Quanto menor os poros, né, mais você consegue ter área de poro. Então, por isso que o sólido microporoso é o que tem mais área de poro em relação à área externa, né? Aí por isso que a gente diz que não tem área externa representativa, justamente porque a Juliana, se eu não me engano, falou que a área dos poros é muito maior do que a área externa. Gabriel ia falar alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque eu lembro que a Vera tinha comentado que nessa tipo 1, a partir do momento que forma monocamada, eu já tenho, eu posso, sim, é possível que eu tenha todos os fenômenos juntos, né? A mono, a multi e já a condensação. Isso. Então, eu posso dizer isso mesmo? Isso. Tá escrito aí no slide, mas eu até esqueci de mencionar, perdão. É justamente isso. A gente tem aí, então, no microporoso, acontece, né, meio que ao mesmo tempo, né, nessas pressões baixas, você já tem a formação da mono, multi e condensação capilar, porque meio que condensa, né, tudo num só, no microporoso, esses fenômenos. É por isso que aquele modelo não serve, né, porque você não consegue distinguir a formação da monocamada da multicamada, né? Exato. Isso. É porque quando forma a monocamada, é como se já praticamente entupisse o poro já, né? Entupiu o poro. Ele é muito pequeno. Hoje é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, formou a mono, a multi, condensa? Ao mesmo tempo, a mesma pressão, né? É isso aí. Isso. Eu estou usando o tempo porque, é um vício de linguagem, mas em baixas pressões isso já acontece. Na mesma pressão, mesmo eixo X, aquilo ali já acontece. Isso. Acho que deu para pegar a isoterma tipo 1, né? Ela é mais tranquila, né, hoje. Sim. Acho que deu para pegar. Ela é o começo da... Oi? Acho que deu para pegar assim, deu para esclarecer as dúvidas. Boa, realmente, começamos pela mais tranquila. Agora,
Agora o bicho pega. Imagina, gente. Vai dar certo. Um parêntese, tudo que a gente está falando é para dissorção de gás. Então, quando vocês forem estudar isso, coloca na cabeça de vocês, assim, gás, né? Gás. Então, está acontecendo todo esse negócio de condensação capilar, monocamada, multicamada, porque é gás, né? Em determinado momento, a Vera vai falar sobre quimiosorção. Quando ela for falar sobre a dissorção de proteínas, vocês vão ver isotermas parecidas com essa do tipo 1, mas os efeitos são completamente assim, diferentes, né? Então, quando vocês verem uma isoterma do tipo desse, primeiro tentem entender que sistema é que vocês estão analisando, se é gás, se é líquido, para depois fazerem essas análises, né, para dizer se está tendo condensação capilar, monocamada, etc. Ok? Então, primeiro, antes de olhar a isoterma, entenda qual é o sistema e depois passa para frente. Agora vocês não vão ter essa dúvida, porque tudo que a gente está falando é para gás. Mas lá na frente vocês podem se confundir. Então, já estou avisando de antemão, né? Prestem atenção qual é o sistema que vocês estão analisando. É só isso. Então, a isoterma do tipo 1, ela é triplamente, né? Ela é mais fácil de pegar também, mas ao mesmo tempo ela pode indicar, né, várias coisas diferentes. Então é importante a gente ter esse conhecimento do sistema. Que nem o Marlon falou. Obrigada, Marlon. Obrigada, Lucas, também. Obrigada pelo apoio. Estou nervosa, mas vamos. Vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, vamos perguntando aí que a gente vai tentando responder. Vamos para o tipo 2, então. Tipo 2, já botei aí a diferença, né, meu Deus? Mas tudo bem. O tipo 2 é essa aí que está desenhada, né, desse jeito, né? Então, já está bem aí diferente da tipo 1. Então, temos fenômenos diferentes. Mas lembrando que a gente está em adsorção de gás, né, num sólido, né, em temperaturas baixas e tal. Aí, nessa primeira parte, que eu coloquei um tracejadinho verde. Então, na primeira parte, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar aí, então, a formação da monocamada. Então, olha, o nosso eixo X, né, da pressão relativa, em baixas pressões relativas, eu já tenho aí um grande volume que está sendo, né, um volume significativo, né, que está sendo, de gás que está sendo adsorvido. Então, eu começo a formar a monocamada, começo a completar esse sólido aí, né, de gás, né, na sua primeira camada que está interagindo. Daí, depois, né, observa que, ao contrário da primeira, né, do tipo 1, vai subindo, né, a quantidade, né, não forma um platô, vai subindo a quantidade de gás que está sendo adsorvida. E isso aí já é um indicativo da formação, do começo, né, da formação de multicamadas. Então, se no tipo 1 a gente tinha um platô que terminava ali, né, que não subia além disso, isso mostrava que só tinha monocamada, né, que era sinônimo, né, de multicondensação, aqui a gente começa a observar que mono está sendo diferente da multi. Então, a multi está conseguindo ter, digamos assim, espaço, né, para realmente para o gás ser adsorvido. Então, está acontecendo a formação. E aí, nessa terceira parte, a gente observa que justamente, olha, quanto mais eu coloco pressão, né, ali nesse sistema, mais é adsorvido o gás. Então, eu vou formando cada vez mais, monocamadas é ótimo, mas cada vez mais camadas, ou seja, eu tenho a formação de multicamadas. Então, com isso, o que a gente consegue tirar de conclusão? Isso é o que o gráfico diz, mas qual é a conclusão dos fenômenos aí que a gente tira? Primeiro, aqui a gente tem um exemplo de área externa representativa. Então, se no tipo 1 estava explicando para vocês que a área externa não é representativa, né, o poro, a área interna dos poros, ela é muito mais significativa do que a área externa, aqui nesse tipo 2 a gente vê o contrário. A gente vê, isso a gente observa ao final do gráfico. Porque ao final, em termos do eixo X, né? Quando a gente coloca mais pressão, né? O que a gente observa é justamente maior a dissorção de gás. Isso significa, então, né, que a gente tem uma área externa que vai permitindo que adsorva mais. Se a área externa não fosse significativa, né, se ela não fosse importante, o poro ele traz uma limitação. O poro, seja micro, macro ou meso, né, ele tem um valor ali pelo qual vai parar, não vai absorver mais porque não tem mais espaço. Mas se o meu gráfico mostra aqui em pressões grandes, né, pressões maiores, relativamente,
eu tenho maior adsorção, isso só consegue acontecer na parte externa, que não tem essa limitação. Então, com isso, a gente conclui isso, que a área externa é representativa para tipo 2. Então, observando esses fenômenos, né, de formação de monocamada, começa a formar a multicamada, e a área externa não é representativa, juntando essas informações, a gente pode concluir que a isoterma do tipo 2, ela representa, né, ela é indicativa de um material que a gente está analisando, é não poroso ou macroporoso. Então, ou os poros, né, são muito grandes, de forma que forma monocamada, depois forma a multicamada, e a gente ainda tem a área externa, né, significativa, ou simplesmente não tem poros, e a área externa, né, que é a dissorção que está acontecendo, que está representada nessa isoterma, ela é relativa à área externa mesmo, não é relativa aos poros. E aí, pessoal? Concordam, discordam? Muito pelo contrário? O que vocês acharam aí da tipo 2? Eu acho que você falou um negócio que acho que a professora não sei se ela chegou a comentar, né? De macroporoso. Acho que na época, quando ela falou, o Yuri até perguntou, ela disse que seria não poroso. Aí eu também fiquei com a mesma dúvida que ele, tipo, mas o poro pode ser grande, pode conseguir agregar tudo isso dentro dele e mesmo assim sobrar espaço. Então, a gente tinha comentado sobre isso na monitoria passada, né? Alguém tinha perguntado para a diferença do tipo 2 e do tipo 4 e perguntou se poderia ser macroporoso, né? Eu nem lembrava dessa outra definição de não poroso, mas pode sim, pode ser que as paredes, né, do poro estão tão longe que não vai formar essa esterese, né? Então pode sim, tanto macroporoso como não poroso. Exatamente, porque esse final do gráfico, né, que mostra que assim, a absorção de multicamadas, em tese, pode acontecer indefinidamente, né, é o que mostra que tem uma área externa representativa. Então, ou seja, eu consigo fazer multicamadas indefinidamente. Então, se eu consigo fazer multicamadas indefinidamente, ou porque é tudo liso, né, imagina como se fosse uma esfera fechada, ou então esses poros são bem grandes, né, de forma que eu ainda tenho muita área externa. Então, é uma maneira de se pensar, né? E se você começa a diminuir a dimensão dos poros, é o que a gente falou, você começa a ter uma limitação para a formação de multicamada, porque aí a área interna dos poros começa a ficar muito grande, né? Então, desde que a área externa seja representativa, né, seja bem maior do que a área do poro, você pode pensar em um macroporo, né? Ficou claro? Sim, sim. Sobre isso também, tipo, a gente tentou, eu na hora da aula eu também fiquei um pouco na dúvida, mas a gente conferiu também no próprio artigo que a professora Vera passou, né, da EUPAC, fala dessa questão do tipo 2 poder ser também macroporoso. Então a gente até também pode tentar tirar a dúvida com ela, né, na próxima quarta, assim, de novo, mas eu acredito que faça sentido essa questão do macroporoso também. Ter essa possibilidade, né? Pode ser não ou macro. Eu pensei assim, uma analogia, né, que eu não sei se ajuda a entender, tipo, tenta imaginar assim, um material esférico. Totalmente esférico, não poroso, não tem nenhum poro. Toda a área externa dele é a área da esfera. E aí imagina que você começa a ir amassando essa esfera, fazendo umas depressões grandes nela. Você pode imaginar que isso é um macroporo. E ela continua, você continua tendo uma área grande, né? Você não começa ainda a definir uma área interna, digamos assim, né? Então, você ainda consegue ter formação de multicamada indefinidamente. Porque enquanto você consegue ter formação de multicamada indefinidamente, você tem esse comportamento assintótico no final da isoterma. Cara, boa analogia, gostei. Acho que fica uma questão, né, também em relação a gente do tipo, qual seria a definição exata, né, de macroporo também. Gustavo, pode falar, ou você prefere escrever, mas pode falar, se preferir. Eu posso falar, gente, tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu fiquei com uma dúvida, né,
comparando essa parte intermediária aí, onde fala que começa a formação de multicamadas, e depois na última parte, onde tem só formação de multicamadas, que aí acho que o Lucas estava falando, que é como se fosse uma formação indeterminada, assim, né? Que você pode formar multicamadas indeterminadamente. Mas o que é que causa essa diferença aí na curva mesmo da isoterma, sabe? Porque, na minha concepção, não sei se eu estou entendendo errado, a formação de multicamadas, ela está sendo mais fácil nesse final aí do gráfico do que nessa parte intermediária. E se for isso mesmo, ela está sendo mais fácil, né, nessa parte final do gráfico, porque ela fica mais fácil do que nessa parte intermediária. Não sei se deu para entender. Então, posso falar, Gi, rapidinho? Pode. Eu imagino, porque assim, como a gente falou, né, eu acho que isso é um formato assim, ideal da curva, né? Mas assim, essa inflexão, ela pode, essa segunda inflexão que você está se referindo, ela pode ser mais suave ou mais pronunciada. Isso também vai dar diferenças pequenas assim do tamanho dos poros e da distribuição dos poros. Então, eu imagino que assim, isso pode representar um sólido macroporoso, que você, nessa parte central aí da curva, você está preenchendo os macroporos, e depois que você preenche todos os macroporos, você só tem área externa, e aí fica, digamos, até mais fácil de você fazer as multicamadas. Mas, assim, aí já seriam, assim, detalhes do seu sólido especificamente, né? Essa inflexão, ela pode ser mais ou menos pronunciada dependendo do tamanho dos poros, da distribuição dos poros. Aí vai começar a dar esses detalhes específicos do formato da curva, entendeu? Toda razão. Essa forma aí que é o tipo, quando a gente tiver lá e fizer o experimento, não necessariamente vai dar com esse espaço todo, mas pode ser variável mesmo, é só um indicativo dos fenômenos que estão acontecendo. E, aliás, também tem a questão de, por exemplo, quando você forma a multicamada, você está tendo interações gás-gás, e quando você forma a monocamada, você está tendo interações gás-sólido. Então, existem essas diferenças que podem, e aí, a depender, né, do par, e a depender, né, das condições, isso vai ser mais rápido, entre aspas, desculpa de novo, isso vai acontecer a maiores ou a menores pressões. Mas nessa região do meio aí também, você tem, ela é um pouco parecida, né, não, assim, a gente pode fazer uma pequena analogia, né, com a anterior da do tipo 1, que é ali que forma o platô, né, só que aqui você tem um platô, né, ele não é um platô, né, mais, ele é a parte que vai subindo, só que não tanto justamente porque tem essa troca, e como, acho que na analogia do Lucas também ilustra bem. Tá, então, vê se faz certo pensar dessa forma, né? Porque pode ser um caso de um sólido não poroso ou macroporoso, mas digamos que seja um sólido não poroso, que a gente está analisando. Então, em tese, é como se essa partezinha que você falou aí, do intermediário, que fosse como um platô, ela fosse um pouco mais curta, e aí depois essa parte que é mais pronunciada, do final, ela começaria um pouco antes, digamos, pelo que o Lucas explicou. Seria mais ou menos assim? Eu acho que sim. Eu acho que se ele for não seria mais área externa, no sólido não poroso, e aí a dissorção ela seria mais facilitada a pressões até menores do que se fosse um sólido macroporoso, por exemplo. Eu entendo que se ele for não poroso, você vai... essa inflexão que ele tem nesse segundo tracejado que a Gil colocou, ela praticamente não vai existir. Ela vai ser uma coisa mais suave e depois crescendo assintoticamente. Porque aí você não tem resistência, digamos assim, à formação de multicamadas. Não tem essa inflexãozinha aí no segundo tracejado, se ele for não poroso, né? Eu entendo dessa forma. Porque, assim, eu acho que esse tracejado acabou confundindo, né, gente? Desculpa. Não, eu acho que não foi isso, não. É mais porque, assim, eu entendi, sim, o que vocês quiseram dizer. Porque, às vezes, fica meio confuso só, por exemplo, as diferenças, né? Pode ser um sólido não poroso ou um macroporoso, tá? Mas se ele for um não poroso, o que é que vai diferir para a isoterma de um macroporoso, né? Aí, porque eu entendi que isso é uma coisa ideal, mas como é que a gente vai saber diferir, né?
que caracteriza um não poroso ou um macroporoso. Se, no ideal, os dois são iguais, entendeu? Mas eu acho que eu estou entendendo, estou pegando a ideia, e quando vierem as outras, eu acho que vai dar uma clareada melhor também. São diferenças sutis, né? Assim, não tem, a gente está analisando qualitativamente, né, o formato da curva. E assim, acho que o importante aqui nesse gráfico é entender assim, essa formação do joelho, ali até o primeiro tracejado, que é a formação da monocamada, e desse primeiro tracejado em diante, o fenômeno que acontece é a formação de multicamada. Assim, esses dois etapas é que eu acho que é importante saber. Tá, beleza, valeu. Mas, Gustavo, só complementando teu questionamento, né? Esse tipo de caracterização, né, também por apresentar esse tipo de isotermas, aqui não é poroso, macroporoso, por isso que você tem que complementar com outro tipo, né, de caracterização, seja uma DRX ou algo assim, né? Então, essas isotermas vão te dar um norte para como vai ser a estrutura do teu sólido, mas só com outras bases também de caracterização que você vai poder bater o martelo e dizer, não, ele vai ser macroporoso, ou não, ele não vai ser poroso. Então, isso aí é só um dos, né, Indicativos. Só um dos indicativos, né, para o teu sistema. Vamos supor que você esteja sintetizando, né, o material e você já sabe que ele vai ser macroporoso. Enfim, aí você sintetizou esse material. Então, basta só fazer essa isoterma e ver se ela condiz com a literatura, né? Então, agora, se você não sabe que material é esse, aí sim, aí você tem que fazer essa BET e fazer outros ensaios de caracterização. E aproveitando esses tracejados da GI, assim, fica, na verdade, uma dica para quando vocês forem fazer a prova da Vera, enfim, eu não sei como é que vai ser essa prova, né, mas eu lembro que quando eu fiz na minha época, ela apresentou, né, umas curvas de isotermas, e eu fiz exatamente isso. Eu cortei nessas 3 regiões, eu mostrei essas 3 regiões, e descrevi os fenômenos que estavam acontecendo nessas 3 regiões, e outras pessoas fizeram iguais, né, então, assim, até mesmo para vocês entenderem o que está acontecendo, né, e mostrar para a Vera que vocês entenderam os fenômenos, então, a nível de organizar o pensamento, dividem mesmo nessas 3 regiões aí, ou mais, e explicam os fenômenos que estão acontecendo. É isso. Resumindo, dicão. Dicona, né, para ser a dica. Bom, indo então para tipo 3. A tipo 3, ela é, né, olha, ela é bem diferente das outras duas, né? Porque a gente observa o seguinte, né, nas outras duas, vou até mostrar de novo, né, quando a gente tem uma pressão muito baixa, né, nessa primeira região, né, antes do primeiro tracejado, quando a gente tem pressão relativa bem baixa e já forma, né, já tem uma quantidade de adsorvida considerável. Na tipo 1, mesma coisa, né? Na tipo 1A, então, nem se fala. Já pressões relativas baixas já adsorve, né? Bastante, consideravelmente. Na tipo 3, isso não acontece. Em pressões baixas, né? Bem baixinhas mesmo, a gente tem uma quantidade, né, adsorvida bem baixa também. Então, mesmo aplicando a pressão, né, o material, ele resiste à adsorção, né, não, a adsorção aí não está sendo favorável. Então, a gente tem aí uma baixa compatibilidade, né, desse par, adsorvente e adsorvato, né, que é na verdade, eu sempre confundo qual que é o certo de falar, mas entre o gás e o sólido, a gente está tendo aí uma baixa compatibilidade, uma fraca interação entre eles, de forma que não se adsorve muito nessas pressões mais baixas. Um exemplo disso são superfícies hidrofóbicas, né, se a gente, um exemplo, mas podem ter várias outras situações, né, no caso aí de uma superfície hidrofóbica, eu estou aplicando, né, aliás, aí na temperatura, não sei se foi um bom exemplo, na verdade, né, mas tendo um par adsorvente aqui, o gás e o sólido não interagem muito bem, eles vão interagir, né, a fissorção é isso, né, tipo, o nitrogênio, ele vai dissolver, né, em quase tudo aí que der, fisicamente, né, mas essa baixa compatibilidade é indicada com pressões baixas não ter tanta coisa dissolvida. A questão é, justamente pela fissorção, né, a gente está forçando aí uma pressão e a gente está forçando uma interação, em algum momento, né,
momento de novo, né? Mas em uma certa pressão vai começar a ter uma quantidade adsorvida, justamente porque a fisisorção é um processo mais simples de acontecer, que exige, né, que tenha um ΔH menor. Não sei se está saindo o barulho aí do sino. A professora Vera teve o sino dela, eu também tenho aqui o sino da igreja perto da minha casa. Então, esse gráfico, ele tem essa grande diferença em relação aos outros, justamente mostra baixa compatibilidade, né, desse par, gás sólido, e assim, com maiores pressões, eventualmente vai ter essa adsorção, porque a fisisorção requer menos, né, energia. Mas, né, meio que o importante é isso, essa questão dela não ser favorável, né? Vai acontecer porque você está aplicando a pressão. Além disso, o que a gente observa, né, com a pressão, né, no final do eixo X, a gente observa que com pressões maiores, ele continua, né, ele vai aumentando a adsorção. Então, o que a gente observa? Que a área externa é representativa. Então, de novo, a gente tem aí uma conclusão de um material não poroso ou macroporoso, e, além disso, é um material com baixa compatibilidade entre, né, se for feito com nitrogênio, né, gás de nitrogênio, uma baixa compatibilidade do nitrogênio com aquele sólido. Então, basicamente, essa é a do tipo 3. Não dividi aí em partes, porque a gente não consegue observar muito bem aí a formação de multicamada, porque ele nem quer formar ali. Se ele pudesse, ele não formaria, né? Não teria aquela interação, mas como eu estou aplicando a pressão, ele vai absorver alguma coisa. Gi, eu tenho dúvida. Pode falar. A primeira. Então, se eu escolhesse outro par adsorvente e adsorbato, se eu escolhesse alguma coisa que interagisse melhor, essa isoterma se comportaria, tipo, por exemplo, como se fosse do tipo 2? Poderia ser. Se a gente mudar o par, a gente vai mudar, provavelmente, o tipo da isoterma. Tá, beleza. E a minha outra dúvida é o seguinte, nessa isoterma, quando você chega na pressão relativa igual a 1, que seria no finalzinho do gráfico, ele chega a um valor finito. Na outra anterior, não. E até lá na norma da IUPAC, ele fala que tem essa diferença. Eu não entendi por que acontece isso. Sabe me dizer isso? Olha, eu confesso que eu não tinha pensado nessa questão, mas acredito que justamente essa baixa compatibilidade pode colocar um valor finito nessa adsorção. Mas não sei se é essa explicação que está lá, ou ficou sem explicação lá. Eu acho que lá, eu não achei explicação, não sei se não entendi ou se não tinha. O que eu pensei foi que, por exemplo, como esse par, ele não é compatível, eles já não querem interagir. Então, quando você aumenta a distância entre o sólido e o gás, então, tipo, a interação vai ser menor ainda, né, por conta da distância. Então, para de absorver em algum momento, quando forma multicamada. Não sei se estou pensando certo. Olha, eu só não tenho muita certeza, porque assim, a partir da segunda camada já não é mais uma interação gás-sólido, né? Aí passa a ser só gás-gás. Então, eu não sei se é por conta dessa baixa afinidade. Mas, assim, talvez seja alguma especificidade, assim, porque até onde eu sabia, assim, isso era uma característica incomum, né, da tipo 2 e da tipo 3, né? Esse final delas, que você, em tese, poderia ter formação de multicamada indefinidamente. Aí, sinceramente, esse detalhe eu não tinha parado para pensar também, não. Olha, bem interessante a observação. Eu não tinha notado. Vou escrever aqui. Eu fui olhar aqui, tá escrito assim, no negócio, né, da IUPAC. Em contraste com a do tipo 2, a quantidade absorvida se mantém finita na pressão de saturação. É só isso que fala, não explico por quê. É estranho. Estranho mesmo. Mas, a área externa representativa vai ter um limite. Vamos pensar assim, mas talvez
a professora Vera possa ajudar a gente na quarta, né? Ou senão, gente, talvez a gente possa mandar, né, assim, não só na monitoria, mas se a gente puder mandar, né, para ela, já que ela... Eu estava vendo uma outra coisa, mas qual é a dúvida? A dúvida é por... Aliás, Ju, explica melhor, que eu nem sei repassar as dúvidas. Então, nesse isotermo, quando chega na pressão relativa igual a 1, quando a pressão é igual à pressão de saturação, a quantidade absorvida tem um valor finito, diferente do tipo 2, que a quantidade absorvida vai para o infinito. E aí as normas daquele negocinho da norma da IUPAC falou que realmente essa era uma diferença, mas não explicou por quê. Aí essa foi uma dúvida que eu não entendi por quê. Tá, entendi. Tá, não, nem eu sei responder isso aí não, meu filho. Eu tenho que dar uma olhada na norma da UPAC para responder essa pergunta. É porque eu estou pensando nessa do tipo 3, eu só penso nessa interação como se fosse justamente essa partezinha aí, ó, hidrofóbica. Então, essa do tipo 3 já seria, para um exemplo, né, de carvão com a dissolução de água. Eu acho que até na norma da UPAC, eu acho que eles devem falar disso, né? Então, aí você vai ter uma interação por isso que cresce assim, né? Você tem uma interação das moléculas de água com água, então você fica com a formação de um book bem rápido, né? Então, aí tem um efeito diferente de como se fosse uma absorção de tipo de nitrogênio. Mas antes de te responder, eu tenho que dar uma pesquisada e pensar um pouquinho. Isso, na verdade, acho que faz mais sentido do que o que eu falei. A interação aumenta também por causa de não estar mais interagindo com aquilo que não era compatível. Interage com ele mesmo e aí aumenta. Faz todo sentido. Faz sentido mesmo. Mas pelo que eu entendi, a nossa dúvida é porque em algum momento, né? Porque assim, ele tem esse formato justamente por isso, né? Porque no início você tem que fazer muita pressão, muita força, digamos assim, para forçar o adsorbato a absorver lá no adsorvente. Mas depois que isso acontece, aí você consegue, aí depois, digamos, é mais fácil, né? Porque aí é só interação gás-gás, digamos assim. Será que uma hora parar indica que é macroporoso? Não, mas aí a área continua sendo representativa, né? Vamos deixar para dúvida dos universitários para os profs. Gente, gente. Pode continuar aí, Gi, para não atrasar. Obrigada. Valeu. Tá, pera, isoterma tipo 4, me citou aí de novo. Vamos para tipo 4, então. O que a gente observa aí? Na norma lá da IUPAC tinham 2 modelos, eu coloquei um só para a gente analisar aí os fenômenos, depois a gente trabalha a questão da esterese. Vou chegar a isso lá no final da monitoria. Então, de novo, nesse caso aqui, a gente voltou para o início parecido da 1 e da 2, porque com baixas pressões relativas, a gente tem uma considerável aí volume, né, a gente tem quantidade aí de volume, significativa de volume de gás adsorvido, né, então, não é a questão da baixa compatibilidade, a gente tem sim a formação, né, nesse começo, nessa primeira região, a formação da monocamada. Daí, só que esse gráfico aqui, ele se difere bastante do 1, porque a gente não tem só a formação da monocamada, né, os fenômenos vão continuar. Demais. E o que a gente observa também? A gente tem, depois desse crescimento, né, que vai formando, então, a multicamada, né, então, por quê? Porque eu estou aumentando a pressão e estou aumentando, né, formei a multicamada, onde ali, assim, indica que ia ter um platô, só que aí não tem um platô, vai subindo, então é porque formou a monocamada, né, já atingiu, né, toda a interação aí gás-sólido possível, e aí começa a gás-gás, né, começa a formar a multicamada, adsorvendo aí o gás, mais gás, então vai adsorvendo gás, vai aumentando aí no eixo Y. A questão é que a gente, depois de adsorver, né, porque a tipo 2, né, até aí tá parecido, só que depois de adsorver uma certa aí quantidade, né, depois de uma certa pressão, a gente não consegue adsorver mais, né? A gente tem um segundo, né, nessa terceira região, a gente tem um segundo platô, né? Então, na primeira região, a gente tem formação de monocamada.
Na segunda região, a gente começa aí a formação de multicamada. Na terceira região, a gente tem aí a condensação capilar, né? A multicamada, ela tem seu fim, né? E, consequentemente, a gente vê aí, com essa formação do platô, que a área externa não é representativa. Então, existe um limite aí, que nem a gente estava falando, né? Nem me lembro mais em qual isoterma, mas a gente estava, numa das explicações, a gente estava falando que o poro, né, aquilo que é poroso, o material que é poroso, né, e que a área externa não é representativa, vai ter uma limitação, né, do quanto que vai ser absorvido nele. Então, esse é o caso também na isoterma do tipo 4, com a diferença, em relação ao tipo 1, ela tem a diferença de que a formação de monocamada e multicamada são, né, em pressões diferentes, e com isso, o que isso mostra para a gente, né? Isso mostra que esse material não é microporoso, porque se fosse microporoso, mono, multi, ia ser né, na mesma pressão, e com isso, né, o poro, né, foi entupido, digamos assim, né? Aqui nesse caso, né, a gente tem o poro, a monocamada é feita, depois a multicamada acontece também, a condensação capilar acontece. Só que ao mesmo tempo, quando a condensação capilar acontece, também não aumenta a quantidade de gás absorvido. Então, isso mostra que a área externa não é representativa, que o poro é super importante, e o poro, então, a gente pode indicar, através do tipo 4, que ele é um mesoporo. Ele é um poro aí que não é nem micro, nem macro, nem tão grande, né, nem tão pequeno, ele é meso, justamente porque tem esses fenômenos bem observados aí, né, em pressões diferentes. Tanto a formação de monocamada, então, imagina que um poro desse tipo vai formando aqui nessa primeira etapa a formação de monocamada, depois vai enchendo, né, vai formando multi, só que em algum momento entope e nada mais acontece. Então, nada mais, né, eu coloco a pressão, mais pressão, e não a dissolve, o que significa que o poro era mais importante aí para completar, por isso mesoporoso. E aí, gente, o que vocês acharam da tipo 4? Dúvidas? Sugestões? Críticas? Fala. Uma vez que forma ali a multicamada, né, na segunda região, aí no final já condensa ou condensa só lá no final? Fiquei confusa. Não, vai formando, nessa segunda região vai formando a multicamada e forma. Aí na terceira região, que é a condensação capilar, que é o que nada mais, né, não dá para acontecer. Entendi, obrigada. A tipo 5, ela também, parecida aí em relação a tipo 3, né, numa baixa pressão relativa, ela também tem uma baixa quantidade, né, absorvida. Então, a gente também tem, de novo, a questão da compatibilidade ser ruim, porque a interação é fraca entre gás e sólido, né. Aí eu tentei circular, né, não sei se ficou bem colocado, talvez se eu colocasse de vermelho. Então, essa parte aí embaixo, que está circulada, ela indica, essa baixa compatibilidade, né, entre o gás e o sólido, que aconteceu, como aconteceu na tipo 3. E, de novo, aliás, na tipo 3, a área externa era representativa, né, porque subia, né, com impressões altas, mas aqui, em pressões altas, o que a gente observa? A gente observa, de novo, um platô. Então, a área externa, ela não é representativa. Se a área externa, né, não é representativa, a gente já indica aí que tem poro nesse sólido. E justamente mostra a formação aí nesse platô, existe então a condensação capilar ou a formação de monocamada, né? Pode ser aí esses fenômenos que estejam acontecendo. Então, na primeira região, não sei se eu ai, meu Deus, eu não coloquei aqui a divisão de regiões, mas nessa primeira região a gente tem uma interação fraca, né? Na segunda região a gente tem aí essa interação, né, forçada acontecendo, né, gás, né, e finalmente a gente tem a condensação capilar no final, com uma área externa não representativa, então não poderia ser não poroso. Com essa classificação, a gente entende aí que ele é mesoporoso.
Eu acho que é isso, da explicação da tipo 5. Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa. Tem a esterese aí acontecendo. Em relação à esterese, eu já vou falar no final, mais para o final da monitoria. Já está chegando, né? Daqui a 3 slides. Gia, quando tu mandar a esterese... desculpa se eu cortei alguma. Eu te mandei só uma fotinho no grupo, né, para você apresentar os... só para você compartilhar depois, né, mas não precisa falar agora não. Olha, que legal! Nossa, adorei a fotinho. Okay. Vai deixar o pessoal curioso, mas pode continuar. Bom, gente, posso ir para 6? Tem alguma dúvida, um questionamento? Gi, eu ia falar só que a gente tinha ficado na dúvida se a área externa daquele outro que era tipo isso aí, só que parava na metadinha, não tinha esse platô. Se a área era representativa, mas eu acho que não, né? Porque no caso, essa 3 que você está mostrando agora, ela realmente não tem platô, ela só para. É bem diferente. A 3 só para, isso. Então, é bem diferente. Mas o platô não está relacionado... Aliás, a área externa não está relacionada ao platô, ela está relacionada na pressão alta continuar, a ter uma adsorção. Tá, entendi. Vou pensar, então, que acho que ficou nebuloso. Vou pensar. Tá, vamos pensar também, né? Tipo, eu acho que o platô é quando tem aquela limitação, né? Você não tem mais área externa, digamos assim, né? E quando cresce indefinidamente é porque vai formando monocamada indefinidamente, é porque você tem área externa representativa, né? Eu acho que o X da questão está naquele negócio parar, porque será que a gente considera a área externa representativa quando simplesmente, tipo, quando cresce infinitamente ou só quando para? Ou se quando para pode considerar também? Então, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu acho, assim, posso estar errado, mas eu acho que isso não difere, porque se ela continua, assim, de qualquer forma, continua um final muito assintótico, né? Então, é como se, assim, você continua fazendo multicamada, né, até um determinado ponto. Talvez a inclinação, né, tipo, a derivada ser positiva, que ela já começou a meter um cálculo no negócio. Ai. Talvez seja isso. Porque no platô a derivada é 0, aí não pode ser representativo. Sei lá, não sei, chutei agora, gente. Bom, então, indo para tipo 6, fechando os tipos de isotermas, gente, a tipo 6 é rara. Não sei se vocês vão encontrar isso na prova, porque ela é rara, e aí... O que acontece, né? Essa tipo 6, a gente olha para ela e podem ter muitos fenômenos. Então, a gente vê aí que numa pressão muito baixa já adsorve bastante, então forma monocamada, mas depois, né, vai formando já multicamada de repente, e aí depois tem um salto de novo, e a gente pensa, gente, o que está acontecendo nesse material? Né? Tem muita coisa acontecendo. Geralmente, o que a gente observa, né, se for um material homogêneo, né, a gente vai ter aí a formação de mono ou a baixa interação, a formação de multi e condensação capilar. Essas são as possibilidades, né, diante de ter poro e diante de não ter poro. Isso não acontecia no caso de não ter poro. Mas, o que acontece? Aqui a gente tem mais informações ainda. Isso indica para a gente que esse material é heterogêneo, né? Não tem só uma coisa ali, né? Não tem interação, tipo, a gente estava analisando ali, né, um material homogêneo, então ele vai estar com aquela distribuição, né, de poros, né, mais parecida, e assim a gente consegue ter aquela conclusão a partir do gráfico. Mas aqui não dá para ter essa conclusão, né? A gente não sabe se a interação, onde é que a interação foi maior, menor, onde é que o diâmetro de poro está maior, menor. Então, esse gráfico aqui, ele diz para a gente que o material é heterogêneo. E, além disso, no final, ele indica que a área externa é significativa, porque continua adsorvendo. Mas esse tipo é um tipo mais raro. Geralmente, se você tem um material heterogêneo, geralmente você sabe
quando você está ali, vai fazer esse experimento, né, a isoterma, você sabe mais ou menos qual é o seu material. Nesse caso aí, seria tipo, não sei qual é o material, fui ver aí, deu ruim, né? Então, material heterogêneo, vou ter que ver outras coisas. Enfim, geralmente a gente já tem um indicativo, uma expectativa, né, pelo menos, e a isoterma ela vai confirmar ou dar mais detalhes, né? Mas a do tipo 6, só para dizer para vocês que essa, tipo, a gente não conseguir interpretar ela tão bem, isso é uma coisa mais relacionada ao trabalho, né, experimental e a questão, né, de ser mesmo um trabalho experimental ser uma isoterma rara, não é uma isoterma tão recorrente assim, né, nos trabalhos. Bom, vamos então... Interromper de novo e fazer outra pergunta. Diga. Minha dúvida é o seguinte, esse material seria heterogêneo, só que a distribuição de poros em si, do tamanho de poros em si, ou um material que tem uma distribuição mais larga de poros também pode se enquadrar em outra isoterma, tipo, fazendo com que esses joelhos eles sejam menos inclinados, sei lá, alguma coisa parecida, ou é mais essa do tipo 6 mesmo? Cara, eu acho que tem relação também, não só a distribuição de poro, mas o tipo de material, ter mais de um tipo de material ali. Porque aí com um tipo de material, você pode ter a formação de uma monocamada assim, mais rápido não, com maiores pressões e outras não. Eu acho que não é certo nem qual é o motivo pelo qual está assim. Se é distribuição, se é material ser heterogêneo, tipo vários materiais num só. Pode falar, Lucas. Me ajude. Eu estava pensando aqui, eu ia arriscar dizer também que é por conta de ter mais de um tipo de material também, porque eu até tinha notado uma coisa aqui na época da disciplina, em que a altura de cada um desses degraus, vamos colocar assim, né, pode corresponder à capacidade da monocamada em cada camada dissolvida. Então, como se fosse várias monocamadas em vários materiais, né? Você pode imaginar dessa forma, né? Por isso que forma tipo essa escadinha. E no final, como ele tem esse comportamento assintótico, mostra que a área externa é representativa também. Ele continua formando multicamada indefinidamente. Faz sentido. Obrigada, entendi. E eu acho que também a questão da distribuição de poro tinha uma coisa parecida também que o Marlon tinha falado antes, da questão de ver outras técnicas também, né, para analisar como é que está essa distribuição, né, se está heterogêneo nos poros, no tamanho dos poros também. Aí, talvez, pela isoterma, a gente vê essa indicativa aí de que, tem muitas coisas e a gente partiria para outra técnica para descobrir. Bom, chegamos finalmente na esterese, né? Que é o seguinte, tentando... já vou mostrar a figura do Marlon. A esterese, ela está relacionada, né? Então, quando a gente está pegando aí o eixo X, né? E indo na direção de aumentar a pressão, a gente está tendo a adsorção, né? Eu vou aumentando a pressão, eu vou aumentando, né? Pouco ou muito, né? Mas vou aumentando o eixo Y, né? A adsorção do gás naquele sólido. E quando a gente faz, né, eixo X indo lá para as pressões relativas mais baixas, a gente está tendo a dessorção. Então, é aquele gás, né? Agora ele não vai mais interagir, ele vai soltar, né? Vai voltar lá para o buque. Então, a esterese, ela mostra aí quando a adsorção, né? Esse fenômeno de ida, a adsorção é diferente do fenômeno da volta, da dessorção. E por que ela acontece, né? Quais são os motivos pelos quais o fenômeno, né, de adsorção vai acontecer diferente do fenômeno de dessorção no sentido de quanto gás, né? Porque para uma mesma faixa ali de pressão, uma faixa pequenininha, a quantidade ali que foi adsorvida naquela faixa é diferente da quantidade que seria dessorvida na mesma faixa. Isso pode ter a ver, por exemplo, com a geometria. Então, imaginando uma geometria assim também, né? Meio cônica, meio triangular. Então, o fenômeno de adsorver, né,
ele vai formando ali a monocamada, então, quando ele está numa determinada pressão, ele já está com os poros, né, completos. Então, dessolver não vai ser na mesma situação que estava antes. Então, eu deveria ter trazido uma imagem também. Então, a geometria, né, quando ela tem essas questões um pouco mais diferentes, né, não tão simétrica, ela pode indicar, ela pode sugerir aí uma esterese, né, então aí tem um exemplo de uma esterese aí do tipo 4, né, numa certa pressão, né, numa certa faixa de pressão, a quantidade que é dissolvida não é a mesma que é a dessolvida, mas depois, né, lá na condensação capilar e na formação da monocamada, volta a ser a mesma, né, talvez por chegar aí numa parte que estava mais parecida, né, uma coisa da outra. Outro motivo é não ter chegado, né, na prática, não ter chegado no equilíbrio termodinâmico. Porque a isoterma que a gente está mostrando aqui, a gente está fazendo, às vezes a gente faz a consideração, né, considerando que tem o equilíbrio termodinâmico, a isoterma seria assim, né, quando a gente tem uma equação. Só que aí, na realidade, né, vai preparar lá o negócio e para fazer aquele experimento ali, não necessariamente está chegando a todo momento, né, ali no equilíbrio termodinâmico. E aí, se não chegar no equilíbrio termodinâmico, a gente tem essa questão da esterese. Olha, se não chegou no equilíbrio termodinâmico, né, coisas estranhas diferentes da idealidade, podem acontecer. Então, esse também é um motivo. Aí eu vou mostrar a imagem do Marlon, que é muito bonitinha. Mas aí, eu trabalhei lá no laboratório que calculava, né, essa parte do BET. Para garantir que estava no equilíbrio termodinâmico, esse gráfico, né, de BET demorou uma semana para ser feito, para garantir que você chegou no equilíbrio. Então, por isso que a galera que trabalha com isso na experimental, né, nossa, se errar um ponto, é um desespero. É só isso, G, só para dizer o que é esse tempo de equilíbrio, né? Às vezes, para garantir, o pessoal deixa um tempo bem maior do que realmente né? Do que seria. Mas como você não sabe se o equilíbrio vai ser garantido durante um dia, 2 dias, aí deixa lá uma semana. Marlon, acho até que a Vera estava falando disso aí, do tempo que demorou lá a fazer, e quanto demorava mais ainda antigamente para fazer o BET. Aí o Marlon trouxe essa figura que eu achei muito fofinha, bonitinha. Perfeito, porque ainda por cima, nem de fofinha, ela tem o troço que eu estava fazendo aqui na mão, mas que aí na imagem é muito melhor. Então, reparem aí os tipos diferentes de isoterma, né? Aí, muito mais próximos da realidade do que as bonitinhas, né? Do tipo. E aí, repara, por exemplo, na do tipo C e na do tipo D. Essa parte meio, né, cônica, assim, o tronco de cone aí que eu estava falando. Então, numa pressão maior, né, a gente está aí na boca, né, na parte de cima, né, no círculo maior. Depois, numa pressão menor, a gente está no círculo menor. Então, isso vai mostrar uma diferença, né? Isso vai provocar a esterese. A dissorção está sendo diferente da dessorção. E mesmo aí isso acontece também em outras geometrias, como a gente pode ver nessa imagem, né? Nessa daí do tipo A na parte cilíndrica. E eu não entendi muito bem a B e o E, mas essa figura ilustra bem aí que a relação da geometria com a esterese. Valeu, Renata. E agora que eu vi que a Mara saiu também. Beleza, gente, a gente vai disponibilizar a gravação depois, mas já está terminando. Marlon, você quer falar mais sobre a figura? Assim, isso é só para, se vocês quiserem ser bem específicos mesmo, não precisa gravar, né, dizer o que é cilíndrico, o que não é, isso aí não preciso gravar. Vocês só precisam saber que existe uma diferença, né, do formato da isoterma, tem essa relação do formato da isoterma com o diâmetro de poro. Então, se, por exemplo, se na prova, né, pensando na prova, se a Vera colocar 2 isotermas que são do tipo 4, por exemplo, e se elas tiverem, as isotermas tiverem formatos diferentes, isso é um comentário que vocês podem fazer na prova, né? Que apesar da isoterma ser igual, dá para perceber que o formato do poro vai ser diferente. Vocês não precisam comentar que poro é esse, porque isso não foi uma coisa que ela deu, né? A gente está aqui só comentando.
Mas é uma informação a mais que vocês podem inserir na discussão das isotermas de vocês. Então, esse gráfico é só para dizer isso. Show de bola. Eu vou colocar no slide também esse gráfico quando eu postar lá no Drive para vocês também, tá bom? Terminando, né, já que... Mentira, a gente está chegando no final, no último slide, né, falamos um pouquinho da esterese agora, e agora eu só vou dar uma pincelada em relação ao BET. Na próxima monitoria a gente pode falar melhor do BET, mas a questão, né, a professora Vera entrou mais em detalhes, né, sobre o BET hoje, mas o que eu queria, o que eu queria falar para tentar ajudar aí o entendimento de vocês é o seguinte, né, a gente teve aí os modelos das isotermas, aliás, os tipos das isotermas, né, que podem se encaixar, né, ou não no que a gente obteve experimentalmente, né, e aí com isso a gente consegue dizer aí informações sobre o sólido ser poroso, não ser poroso, a gente caracteriza, né, o sólido em relação à sua área específica, são essas informações, né, que a gente consegue obter a partir da isoterma, né, uma ferramenta para isso. O modelo BET também é uma ferramenta. Agora, o modelo BET, né, eu não vou saber pronunciar o nome dos 3 carinhas, né, mas BET, B é uma pessoa, cada uma contribuiu, né, para a formulação desse modelo. Esse modelo é para sólidos específicos. Quais sólidos, né? Aí que a gente vai entrar em mais detalhes na semana que vem. Mas o que eu quero lembrar é que vocês não podem pegar simplesmente, fisisorção, eu estou fazendo uma fisisorção aqui do gás tal, com sólido tal, e aí eu vou lá aplicar o BET. Não pode sair aplicando o BET assim, tipo assim, vou aplicar simplesmente. Porque, para ter aquela equação, né, o modelo BET tem uma equação. E aí a professora Vera colocou nos slides, né, a equação, sendo que, às vezes, até de algumas formas diferentes, porque alguns trabalham com volume, outros trabalham com números de mol, mas, basicamente, é uma equação só, né, uma ideia só de equação. E essa equação, se chegou nela através de se assumir, né, certas hipóteses. Então, certas hipóteses são assumidas, e a gente vai falar um pouquinho melhor disso na próxima monitoria, provavelmente. Então, assim, se no seu sistema, né, numa questão de exercício, de prova, né, a professora falar, né, que uma circunstância específica na qual as hipóteses do BET são válidas, então a gente pode usar o modelo BET, senão não pode. Tipo, interno, eu posso considerar que o gás ideal? Posso ou não posso? Depende aí do exercício. Então, o BET ele é uma equação que chegou naquela equação por conta de certas hipóteses, então, se essas hipóteses são válidas para a minha situação, eu posso aplicar, senão, não pode aplicar. Então, por exemplo, o modelo BET, ele serve, né, para... Eu não vou citar agora, mas ele serve para algumas das isotermas que a gente colocou aqui, mas não serve para outras, por conta dessas hipóteses. Então, basicamente é isso que eu queria dizer aqui com esse slide. Eu não vou entrar... Primeiro que eu nem imaginava que eu ia extrapolar tanto do tempo da monitoria, mas não era nem a ideia, assim, entrar tanto no modelo BET, mas só para vocês saberem isso. E como, acho que foi, na aula também ela explicou, né, que, tipo, aí dentro da equação do BET, a gente tem, né, o C, a gente tem certas constantes, né, tem certos valores. E ali, esses valores, eles vão indicar para a gente também certas características, né, do nosso sólido, né, da interação, enfim. Então, isso, né, vai fazer sentido para certas isotermas. Então, para certos sólidos, para certas para certas relações. Então, é isso que eu queria deixar, assim, que vocês soubessem, que vocês fossem sabendo disso para as próximas aulas, para vocês entenderem que não pode ir aplicando o BET em qualquer lugar. E essa questão que a professora Vela já falou hoje, né, que fez essa pergunta para vocês, tipo, você não precisa de todos os pontos, né, lá da isoterma para saber a área específica, né, já no começo ali dá para perceber justamente porque tem lá o ângulo, enfim, o coeficiente angular, dá para tirar aquela informação por ali. Mas isso, relaxem que na próxima, né, tendo essa dúvida, a gente explica melhor. Gi, posso perguntar mais coisas? Pode?
Tô aqui. Jo, eu adoro as perguntas, porque elas são bem pertinentes. Obrigada. Marlon, fique para me ajudar. Eu tô com dúvida, e como que eu, tipo, no negócio da esterese, uma das causas da esterese é que não atingiu o equilíbrio termodinâmico. Mas é equilíbrio termodinâmico do que exatamente? A Ju me faz ter umas perguntas que eu fico travada, né? Pelo que eu entendi, é o equilíbrio termodinâmico do processo em si, da dissorção que está acontecendo. Exatamente. Tem uma batalha, né, entre essa parte cinética, se realmente está em equilíbrio termodinâmico, ou se é um processo cinético, essas isotermas, né? Porque, tipo, você está botando ali num ambiente de nitrogênio, né? Então, o que vai acontecer? Essas partículas, elas vão se chocar ali pelo movimento térmico, e vão, até elas encontrarem o sítio ali bonitinho, e vão interagir com o sítio do adsorvente. Mas para esse processo do nitrogênio, por exemplo, sair da fase volumar, né, sair lá do Book, até ele entrar dentro do poro, até, porque, tipo, ele tem um processo ali de fusão, né, de sair, inclusive a gente poderia ter colocado isso, né, Gi? O fenômeno da absorção, né, de uma molécula, ela na fase volumar, aí ela tem uma resistência à transferência de massa, tem todo um parâmetro de engenharia, né, tem uma resistência à transferência de massa dessa molécula para ela chegar na superfície, tem outra ainda para ela entrar dentro do poro, tem a difusão dela no poro, até que ela encontre o sítio ativo para ela absorver. Então, são vários processos até esse átomo ele sair do Book até ele chegar no sítio ativo. Então, isso não ocorre de forma instantânea, isso demora um tempo. Então, isso acaba se refletindo na formação dessa esterese. Então, fica na dúvida se essa esterese ela está ocorrendo justamente por conta desse fenômeno cinético, né, de não estar no equilíbrio. Você está achando que está no equilíbrio, mas não está, ou se realmente é porque formou uma fase volumar ali, formou um líquido, né, mudou de fase, e esse átomo que está na superfície, né, dessa fase, ele não está querendo sair direito, porque tem uma interação ali com os outros átomos. Então, fica nessa dúvida que você acaba não conseguindo tirar isso pelo experimento, né? E você tem que achar outras formas de identificar esse tipo de efeito. Mas, enfim, não é também para todo sistema que você vai ver isso, não, né? Mas, enfim, eu acredito... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né, da esterese, mas é o somatório desses dois efeitos, de ou tá na fase volumar e você tá tendo dificuldade de tirar esse ar, de dissolver, né, porque já criou um líquido ali, ou você fez um experimento muito rápido e não atingiu o equilíbrio termodinâmico. Perguntas antes de você. Fala. Pode ser qualquer uma das imagens que estava mostrando dessa esterese. Porque, pelo que eu reparei, a dissorção, ela está sempre... A curva da dissorção, ela está sempre por cima da curva de adsorção, né? Poderia acontecer em algum caso o contrário? Ou é sempre assim mesmo? Não, eu acho que a dissorção tá sempre... Pera. Vou até colocar aqui a figura de novo. É porque nos exemplos da figura lá do que o Marlon mandou, que você estava mostrando, todas estavam por cima, né? E aí também nessa que você mostra aí, quando falou da esterese nos slides, e também quando a gente vê com a Vera e lá em cinética também, a gente sempre viu a dissorção por cima. Mas eu me vejo essa pergunta agora, só a dúvida só surgiu agora. Mas será que teria como a curva de adsorção ficar por cima da de dissorção? Eu acho que não tem como a dissorção ficar... Aliás, a adsorção, ela fica sempre embaixo, acho que ela fica sempre embaixo mesmo em relação à de dissorção. E tentando analisar aqui Pera, alguém... É porque assim,
A histerese, se você quiser complementar, Gi, é porque assim, você está dissolvendo, né? Aí você, enfim, está tendo esse fenômeno book, né? Se você já chegou ali no book, na hora que você dissolver, você já não está, o sistema já não é formação de multicamada, né? Tu está tentando tirar uma partícula que está ligada ali no book. Então, é complicado esse tipo de interação, né? Então, por isso que está formando essa histerese, porque essa partícula, em um momento, ela estava interagindo só com sólido, depois ela está interagindo com uma multicamada, e depois ela está interagindo com o Book. Então, por isso que você está diminuindo, você está despressurizando, mas ela está com uma interação ali no Book. Então, por isso que ela está demorando mais para se desprender. Então, se a partícula, se você está com uma molécula de gás, se ela não está tendo essa interação, né, com o Book, então, no máximo, você tem que o seu caminho de ida é igual ao seu caminho de volta. Então, o fato da dissorção, você está dizendo que seja abaixo da dissorção, você está falando que, de alguma forma, aconteceu alguma coisa no Book que a partícula está com nojo da amiguinha dela do lado e quer ir para a fase gás de qualquer forma. Então, eu vejo isso como um caso, pode ser um caso à parte, em algum sistema, assim, pensando muito alto, né, uma coisa específica de um sistema, mas se colocar isso para regra e tudo mais, no máximo, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Tá, Se você vê isso, uma histerese por baixo, que eu nunca vi, mas se você vê um dia por baixo, vai ser um caso muito à parte, vai ser bem específico e, enfim... Seria isso. Tá, beleza, valeu. Marlon, eu estava até vendo aqui que no da IUPAC tem uns gráficos assim de histerese, aliás, acho que em quase todos os tipos das que a gente apresentou aqui. E uma coisa que eu notei é que naqueles que tem a condensação, sempre tem, que termina com um platô, né? Pelo menos eu entendi dessa forma, que você estava falando aí, né? Tipo, se terminou lá com o platô, mas na dissorção, as moléculas ali estão tendo dificuldade de sair daquele platô, né? Então, é por isso que ela continua ali por cima, que ela não está conseguindo sair daquela situação. E aí, numa certa pressão, ela diminuindo a tal ponto, ela vai dar aquela caída, né? Porque não conseguiu sustentar mais pela pressão, mas ela estava querendo continuar naquele estado, por isso ficando por cima. Nas outras... Eu acho que entendi a dúvida de reversível e reversível que vocês tinham comentado, né? Olhando esses gráficos, né? Por exemplo, se eu estou dissolvendo ali, olha ali no gráfico no tipo 5, né? Eu estou lá no platô, eu estou dissolvendo. Vamos supor que eu parei ali na metade do caminho. Se eu voltar a dissolver, ele volta a dissolver no mesmo caminho ou ele vai caminhando para a curva de adsorção? Isso aí não é para vocês responderem. Boa pergunta. Isso aí é para vocês pensarem, tá, gente? Isso aí não é para vocês responderem agora, não. Não, acho que foi essa a dúvida que a Juliana falou, não foi? Durante a aula. E eu fiquei meio também com dúvida por causa disso, porque eu não saberia dizer por qual caminho que ela volta. E se o caminho importa, então, não sei. Uhum. A gente ficou aí com esse questionamento. Eu nem tinha pensado tão longe, não. Mas perguntando... Ai, adoro quando a dúvida... Eu pensei à frente por você, Juliana. Eu já vi que você ia ter a dúvida. Proporções estratosféricas. Mas faz sentido, não perguntar aí. Porque aí entra naquele lado, né? Se essa curva aí, se você não tiver no equilíbrio termodinâmico, então é complicado dizer que se vai ser reversível. Mas considerando que está no equilíbrio termodinâmico, eu também não sei dizer se isso iria acontecer, né? Eu tenho que vou conversar com os universitários, outros universitários. Plus. Mas uma coisa também que vocês podem perguntar para a Vera, se ela já não perguntou para vocês, né? Não, a Ju perguntou para ela na aula, mas aí, eu não sei, acho que confundiu, porque eu entendi que a explicação que ela deu foi o oposto. Não sei se vocês entenderam isso também. Então,
eu entendi foi que ela falou que esse negócio que a distorção física sempre vai ser reversível. Tipo, pelo menos que não respondeu exatamente o que eu perguntei. Então, eu não sei. Beleza, Lucas? Obrigadão, viu? É isso, pessoal. É isso que a gente tinha preparado para vocês, para essa monitoria. Eu espero que tenha ajudado a situar aí em relação às isotermas, né, que começou desde a semana passada, mas que poderia estar um pouco confuso ainda. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar agora, também podem mandar lá no grupo, né, se alguma coisa não ficou clara, se outras dúvidas da aula também, comentem para a gente escolher também o tema do próximo vídeo. Tchau, gente.